Então, gente, essa entrevista faz parte de um projeto que eu comecei, que chama Enraizar. É um projeto que tem como objetivo trazer esses artistas, né, que ficam meio no anonimato aí, digamos, atrás do mato. Eu até falei, usei essa metáfora. E eu fiz essa entrevista. A família do meu marido tem uma fazenda em Itaocara, que é noroeste fluminense, e lá tem algumas pessoas bem interessantes, como qualquer interior, né? Mas lá foi assim, o meu primeiro polo assim, para poder dar início a esse projeto. E venho me surpreendendo com quem eu venho escutando sobre essa arte que não é vista, mas que é um trabalho de uma simplicidade e também de uma essência muito grande ali do artista. Então, eu trouxe hoje a entrevista, vocês vão ver, demora 35 minutos, né? Leva 35 minutos. Ela foi feita no terraço da igreja que ele pintou, que é em Portela. Portela é do distrito de Itaocara. Portela do município, né? É um dos distritos ali que fazem parte. E eu resolvi trazer aqui para vocês hoje, porque eu acho que é interessante a gente conhecer um pouco esses artistas que trazem tanta essência, tanta condição assim de demonstrar a arte, né, da subjetividade deles, e de uma forma muito genuína. Então, Alexandre, pode passar aí, depois a gente conversa um pouquinho, só para... Espero que goste. Tá aparecendo a tela? Tá. Eita, vou dar play aqui. Tarde, eu estou aqui em Portela, no interior do Rio de Janeiro, com o Henrique Rezende, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a arte dele, né? Henrique, muito prazer, porque eu já te conheci por outras pessoas, pelo meu cunhado, pelo primo do meu cunhado que te apresentou, que você tem uma pegada mais relacionada à arte sacra. Exato. Aí eu queria saber um pouquinho com você, quando é que começou a sua história com a arte? Pois é um prazer. Um prazer todo meu. Enfim, a minha formação é em escola de arte contemporânea, né? Mas assim, o meu amor pela arte nasceu lá atrás mesmo, na infância, quando eu nem escrevia ainda, eu comecei a criar histórias em quadrinhos. Olha. E eu ia desenhando e editando no balãozinho para minha mãe escrever. Então tem essas histórias de criancinha mesmo, algumas guardadas até hoje. Então você fazia Exato, o criava desenho, todo o roteiro, a história, todo desenhava e ditava para minha mãe escrever, porque eu não sabia escrever, né? Caramba, isso com quantos anos, Henrique? Você lembra? Eu comecei com 5, 6 anos. Então tem historinhas guardadas de 6 anos. Caramba, que coisa 5, 6 linda. anos. E aí eu lembro que por volta dos acho que 10, 11 anos, começou a sair a gente comprava na banca de jornal, né, em Itaocara, chegava semanalmente um fascículo de Gênios da Pintura. Olha. Né? E eu sempre muito interessado em arte e tal, meu pai comprava aquele fascículo, eu ficava louco, devorava aquilo, os gênios da pintura. E eu lembro que os que mais me tocavam eram os artistas ligados à arte sacra, né? Michelangelo, Leonardo da Vinci, Piero della Francesca, aí veio Fra Angelico, enfim, aquilo realmente mexia muito comigo. Tocava você, né? Exatamente, aquilo me tocava muito. E eu lembro que nessa época eu ia às missas, né, dominicais e tal, e a gente sentava lá, eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos e tal. Eu olhava para aquele teto da igreja matriz de Itaocara, né, igreja de São José Leonissa, e de alguma forma eu sabia que um dia eu ia pintar aquele teto. Aquele teto nunca tinha sido pintado. Você já tinha essa eu olhava intuição. a nave central, olhava aquilo, ficava imaginando anjo, alguma coisa. E
Senti um desejo muito forte de pintar. Aquilo te encantava, te fazia acreditar que você, a partir daquilo, poderia ser um pintor. Exatamente. Aí eu projetava toda a história, que eu devorava mesmo, eu sabia muito da história desses grandes pintores, aquilo mexia muito comigo. E de alguma forma eu me projetava ali, eu sabia que um dia aquele teto seria meu. Sim. Aquele teto seria o alcance, né, do que você poderia desejar. Exato. Quer dizer, essa mistura de arte e religião, eu acho que tem uma coisa muito tem uma natureza próxima, né? Arte, religião, filosofia, enfim, eu acredito, e ciência, cada um com a sua forma de dar sentido ao mundo, né? A arte é uma forma de dar sentido ao mundo, como a ciência, a filosofia, religião, e você colocar a arte a serviço da religião é uma coisa, eu acho que é a mais potente das artes, eu acho que a arte sacra é a mais potente das artes. Porque tem um desdobramento da religião ali, né? Você pode não só ver aquilo que foi de uma história, né? Exato. É poder criar a história a partir daquilo ali. Exatamente, a partir daquilo ali. Quer dizer, a fé, você tocar as pessoas, elas têm acreditam em algo e você materializar visualmente aquele tipo de coisa, né? Como se você pudesse dar realmente corpo àquilo que as pessoas acreditam, exatamente, né? Na fé daquelas exatamente. Pessoas. A materialização, eu acho que a arte, de alguma forma, é a materialização do espírito, né? Porque a religião, eu acho que seria a explicação do espírito. Né? Diferente, religião, essa diferença da religião e da espiritualidade. Exatamente, né? Exatamente. Eu acho que uma explica, a outra materializa. Né? Então, eu acho que tem um pouco isso. Então, você acha o que materializa? A arte. Materializa toda aquela explicação, toda aquela fé, toda aquela história. A arte é uma forma de materializar aquilo ali concretamente. Né? Sim, através das cores, das formas, né? Materializa objetivamente, mas aí ela já escapa e vai para o transcendente, né? Porque por mais que você explique, se você não olhar um trabalho... Mas olha que bacana, né, Henrique? Vai além da palavra, né? Exatamente. Por isso que ela tem que ser pintada, ou tem que ser esculpida, ou tem que ser... Porque uma coisa é literatura, outra coisa é arte visual. As artes visuais existem porque não dá para dizer de outra forma. Ela tem que ser dita visualmente. Porque nem tudo é possível ser dito com a palavra. Exato. Muito lindo isso, Henrique. E em que momento a arte assim passou a ser arte sacra? Você já falou um pouquinho, né? Que você sempre se encantou com isso. Sim. Então você nunca pintou outra coisa? Não, já. Aí é que tá. A partir disso, né? Então aquilo me tocava muito, mas eu comecei a conhecer outros artistas, arte moderna, arte contemporânea. Estudei no Rio, fui estudar artes visuais. Você estudou no Rio aonde? Na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Ai, que legal. Depois... Aí fiz outros cursos, Museu da República, Museu da República, MAN e tal. Depois eu fui, junto com isso, concomitantemente ao estudo, eu trabalhava numa agência de publicidade, Zapt Propaganda, enfim, como ilustrador. Eu comecei como arte finalista, na época não tinha computador, a gente montando aquelas letrinhas manualmente. Quebra-cabeça. Exato, fazer o layout de uma ideia do diretor de arte, você tinha que traduzir aquilo visualmente e tal, fazer o layout, mas o ilustrador oficial era pago por fora, quer dizer, eu trabalhava ali, tinha o meu salário, me bancava lá no Rio, mas enfim, eu não era o ilustrador oficial, aí pagavam, na hora que, para finalizar aquele layout, aí entrava Newton Ramalho, Benício, que eram grandes ilustradores na época, os caras, né, os papas, assim, da arte, e aí eu fui vendo como é que eles trabalhavam, e comprei aerógrafos de forma autodidata ali, mexendo com esse material, estudando nas artes. Você foi aprimorando. Exatamente, aí fui trabalhando e fui mostrando um trabalho na agência, daqui a pouco eu virei o oficial. Aí eles pararam de chamar esses caras e aí eu virei o ilustrador e comecei a prestar serviço para outras agências também. Isso me deu uma condição assim muito bacana porque eu vi os estudantes que estudavam comigo de arte, tudo muito
tranquilo, assim, muito pouca técnica, só viagem, né? Assim, muita... fica no campo da ideia, mas na hora de materializar não tem uma técnica, não tem uma objetividade Exato. naquilo que pode Aí acaba se perceber. perdendo na coisa. E a agência de publicidade me deu essa coisa de não ficar esperando cair do céu uma inspiração. A inspiração, ela vem a partir do momento que você começa a trabalhar. Você não tem uma ideia e vai ilustrar a ideia. A ideia surge durante o trabalho. Pega a tinta, pega uma... Eu tenho que pintar alguma coisa? Começa. E ali a ideia vem. A coisa surge. É um processo. Trabalha uma camada, vem outra, e você muda e ajusta e se transforma, conversa com um, pega e vai, a coisa vai surgindo. Eu acho que é isso que é o bacana na arte, é um processo. Sim. Né? Não é uma ilustração de uma ideia pronta. Não. Ela acontece enquanto está sendo feita. Então, e a agência de publicidade me deu essa coisa mais objetiva. O artista fica muito no subjetivo, às vezes, e a agência me deu essa condição de procurar técnica, e estudar e se aprimorar nisso, Exato. Né? Que é maior do que... Né? Nessa história, ela entra enfatizada nisso, né? Ela tem uma evidência nisso, né? E aí acaba que me sobrou mais tempo, porque aí eu pedi demissão da agência, porque aí eu já podia cobrar pela ilustração. E às vezes uma ilustração, eu ganhava mais com uma ilustração do que ficar o mês inteiro fazendo ali aquele trabalho de estúdio na agência de publicidade. E comecei a prestar serviço. Isso me deu muito mais tempo para realmente mergulhar, né? Exatamente, mergulhar e criar. E aí eu entrei na coisa de cabeça mesmo, na criação, na arte contemporânea, né? Comecei a fazer exposições e coletivas, enfim, salões de arte. Porque você começou a trabalhar na arte contemporânea, mas relacionada sempre à arte Não. A arte sacra ficou adormecida. Ficou adormecida. E você pegou esse gancho, olha. E aí aconteceram algumas coisas, quer dizer, eu digo que a minha primeira conversão, vamos dizer, porque a arte sacra que eu faço é uma coisa de verdade, eu não estou ilustrando apenas a fé das pessoas lá. Não, sou eu. A sua exatamente, verdade, a minha né? verdade. Em construção, né? Exatamente. A sua verdade em construção. Então, a minha primeira conversão de verdade é quando eu pintei o teto lá da igreja matriz, aquele teto que eu imaginava lá na infância, né? Que eu olhava. Que você ficava ali. E aí o Monsenhor, na época, o Monsenhor Saraiva, já falecido, ele me convidou para criar em cima. Eu criei o desenho, mostrei para ele sabia tudo do São José, ele ia dizendo, não precisa explicar nada. Ele falou, caramba, isso. Ele ia te falando, relatando, e você ia pintando. Não. Eu fiz o desenho, estudei a vida do São José Leonissa. Entendi. Fiz um desenho, né, que é a chamada Pena do Gancho, que tá lá, aquela cena. Eu quero e lá dali, ver. Vamos ter que fazer eu botei episódio 2. Eu botei no papel. Quando eu apresentei para ele, eu não precisei explicar nada. Ele ia falando os detalhes, sabia tudo da vida do santo, entendeu tudo. E falou, vamos fazer e tal. E aí já marcamos, se entrega para isso. E estar deitado fazendo isso tem uma coisa de um sonho ali, exatamente, né? Do contemplativo, né? Isso. Aí você vira as costas lá para baixo e você fica... É só você e o céu ali, né? O teto. E é o que eu, conversando com o Padre Diego aqui na Santa Beatriz, eu falando que o teto é o grande momento. Porque você tem ali o presbitério pintado aqui, as cenas e tal, Capela do Santíssimo. É a hora que você... aquilo te toca, te prende, você vai nos detalhes e tal. Mas aí você olha para cima e aí... Se abre algo diferente. É o grande momento para contemplação, realmente, para você... Porque você dá as costas para tudo aqui. Tudo, você está vivendo ali aquele sonho. É outra relação. Aquela abertura das possibilidades. Estou olhando esse céu, estou me achando, já pintando aqui alguma coisa. Estou adorando. Então, ali aconteceu a minha primeira conversão de verdade. Aquilo me tocou muito. Enquanto eu estudava a vida dele, eu me aprofundava. O São José, de alguma forma, foi me transformando ali. E o São José, qual é a história do São José? São José Leonissa, um capuchinho, um santo italiano, região do Lácio, na Itália. Ele, enfim, um santo lá, ali ele é conhecido como santo dos pobres, né?
em algum momento da vida ele precisou escolher entre contemplação, porque esse grupo, ou ele vai para o lado contemplativo, que é de oração, ficar enclausurado, ou realmente ir para executar e ir para serviço das pessoas, ajudar. E ele escolheu isso, e ele, enfim, viajou aquela região toda, inclusive foi para a Turquia pregar o cristianismo. Então não bastou aquela localização para ele? Inclusive aquela cena retratada ali, o anjo segurando, resgatando um fogo embaixo, né? E ele sendo liberto ali, tem gente que está achando que ele morreu ali, não é a morte, ele seria morto, era o suplício, a pena do gancho, que consistia assim, o sultão, na época, condenou ele à morte por pregar o cristianismo, era proibido, e ele continuou pregando, ele recebeu mandaram ele sair do lugar, ele não saiu, continuou pregando, e aí prenderam ele, que era colocar num patíbulo, a céu aberto e tal, prender ele lá em cima com um gancho numa mão e um gancho no pé. Enfiaram o gancho e deixaram ele pendurado embaixo, acenderam uma fogueira com palha umedecida, muita fumaça. Aí dizem que ele teve muitas convulsões e tal. Sim, mas ele ali não morreu. Quer dizer, ele ficou 3 dias. 3 dias? 3 dias ali padecendo. No terceiro dia, não tinha como ele ser liberto. Então, seria um anjo. Um anjo teria salvo da morte. E aí ele consegue sair. E aí ele volta para a Itália. E ali continua pregando. Exato. Na Itália, né? Na Itália. Então, essa é a cena. Quando eu li a história dele... Essa é a cena que você... Quando eu li aquela cena, me tocou muito. Ele falou, cara, um impacto visual, né? Eu acho que o que eu poderia trabalhar de maior impacto visual seria isso. Pô, você imagina um fogo, um anjo enorme salvando ele, tinha que ser forte, o anjo salvando ele. Não, ele dependurado, né? Exato. E eu fiz ele... Mas tem uma coisa de liberdade ali também, né? Por isso, aí eu arranquei a roupa dele, eu só deixei ele, um pano e tal, ele nu ali, mostra toda a musculatura dele lá pendurado. Aquela força do corpo, da resistência exato, dele, da resistência, exato. E aí eu tive a oportunidade depois de ir à Itália, né? Eu fiz um curso depois de ter, na época que eu estava, aí foi na época que eu pintei o presbitério, eu estava fazendo a escultura da Dercy Gonçalves, lá para Madalena, que é uma escultura de 4 metros. Quando eu terminei, fica na praça central lá. Tem a praça da igreja e a outra praça mais embaixo. Enfim, eu nessa época, depois que eu terminei os dois, eu fui para a Itália fazer um curso de escultura. Aí eu fui para Carrara e depois eu passei em Leonardo. Falei, agora eu vou descobrir tal cara aqui, quer dizer, o São José Leonense, vou me aprofundar mais. E lá, assim, na época não tinha internet, 2004, se eu não me engano, a internet estava nascendo. Estava começando ainda. Enfim. Aí lá eu descobri que a cena mais retratada realmente dele é essa pena do gancho. É a cena, mas nunca ele pelado, nunca, sempre ele de roupa de capuchinho. E aí eu conversando lá com o D'Agostino, o orante, o padre lá, que hoje ele é doutor, ele dá aula na Universidade de Roma, e é a maior sumidade, assim, o maior conhecedor da vida do São José Leonissa. Inclusive os manuscritos que o São José fazia, que eram pequenos caderninhos, papel, uma coisa muito... Ele escrevia, pena ali e guardava. Esses manuscritos estão com ele me mostrou botando na minha mão, assim. Ele traduz praticamente um livro por ano do latim. O São José ele escrevia em latim. Não, até hoje? Exato. Ele está traduzindo ainda. Que bacana. Eu tenho vários livros, ele me manda... As traduções já? Pro italiano. Exato. Então, aí ele me falou que ele ficou encantado com a pintura. Primeiro que é a maior pintura que retrata São José Leonissa no mundo, assim, que eles têm notícia. Lá tem pintura de tamanho, não é daquele tamanho. 12 metros por 7. Essa coisa dele estar despido é único. O que é isso? Mas ele falou, mas é assim que ele estava. Só que ele sempre foi retratado na Itália com roupa de capuchinho. Mas era assim. A questão do pudor, né? Para a coisa não ficar muito... E era para realmente... humilhá-lo, né? Então arranca a roupa, era assim que era feito. Mas eu acho que tem essa coisa do arranca-roupa e quando as pessoas botam a roupa nele, Exato, mas quando você tira a roupa, tem essa coisa do se despir, né? Se despir daquela coisa do corpo, né? Ele está ali muito mais relacionado àquilo que ele pode, de uma entrega, né? Exatamente. Isso é muito lindo. Exatamente. Muito lindo. É verdade.
apesar de ser um momento onde ele sofre uma punição, mas o que que essa punição retrata para ele, né? Como desbravador daquilo que ele mais queria, né? Do desejo dele da Feliz da vida, morrendo da ali, vida. feliz da vida. Tanto é que não morreu, né? Tanto é que não não é morreu. aquilo, não mata ele. Exatamente. Feliz Muito da vida. bacana. Mas essa foi a primeira conversão. Depois, aí aquilo foi esfriando. Eu muito envolvido com arte contemporânea, né? Meus amigos e tal, pessoas que estudaram comigo. Enfim, foi sendo deixado de lado, aquilo foi esfriando em mim, essa fé, essa coisa toda. Depois me veio alguma coisa, me tocou para que eu fizesse um santo por dia. Então eu até mando para o Alexandre, a gente conversando sobre Alexandre Cizini. Eu mando esse santo. Eu passei 1 ano da minha vida desenhando todos os dias, pesquisando sobre um santo, o santo do dia. Então eu desenho, O santo do dia. o santo do dia. Eu fiz desenhos Mas pequenininhos. todo dia tem santo, né? Tem dia que tem 6, 5, É mesmo? 3, 8. Aí eu selecionava um, falei, esse aqui, essa história aqui é interessante. Aí eu me aprofundava um pouquinho, li. Então, às vezes eu viajava, eu não estava na minha cidade, no meu ateliê, mas eu levava o material, lá eu pesquisava e fazia o desenho. Então, eu não falhei um dia. Mas 365 dias fazendo. Eu tenho 300, Você tem 365 dias de santo. Exatamente. E Falando- aquilo aí houve uma segunda conversão. Acho que a terceira, a primeira é quando você é batizado, não é isso? Aham. Essa foi a minha terceira conversão e aí aquilo me tocou muito. Biografia converte, né? É verdade. Biografia, você vê né, a história das pessoas, aquilo transforma mesmo, transforma. né? É verdade. Então ali aconteceu uma coisa muito bacana. Novamente a coisa meio que esfriou, porque eu muito envolvido com arte contemporânea. O que que você fez de arte contemporânea, assim? Eu tenho muita coisa, assim, É? muita coisa. Muita pintura, principalmente, né? Óleo sobre tela, técnica mista, enfim. Entrei em muitos salões com esculturas, performance. mexi Quero muito. ver, eu não conheço, assim, pois é. essa sua parte eu não conheço. E agora eu vou trabalhar arte contemporânea na questão do mundo contemporâneo. Então a gente vai fazer uma ciranda de psicanálise e arte Olha só. que trata do mundo contemporâneo. Então a arte contemporânea interessa bastante, né? Porque Bacana. ela reflete muito o momento que a gente está vivendo, né? Como uma consequência disso, né? Eu tenho um trabalho contemporâneo, até nesse contexto aí, eu chamo de O Alienado, que eu fiz um homem em papel, você olha assim, é bem realista e tal, mas ele está fora do tempo. Primeiro que ele está sentado, né? Ele está assim, fora do tempo. Aí ele está com a mão assim, a outra aqui, um olhar super vago, olhando assim para frente, super vago. A roupa dele é bem século XIX, o desenho, né? O corte, bem século XIX, mas as cores muito modernas demais. Cores super vivas, uma mistura, um azul, blá, blá. Então a coisa não está no passado, não está no presente e tal. E ele tem duas anteninhas. Olha isso. Duas anteninhas e ele tem uma borboleta posada no dedo. E ele fica dentro de uma grade. Eu construí uma grade e ele está dentro dessa grade, sentado. A borboleta passa pela grade. Olha. Ele conhece o mundo através dela. Então Entendi. ela tem anteninha também e ele se comunica. Ele está alienado. Né? De todo... Aí o que acontece? Eu fiz uma exposição no Rio, entraram em contato lá pessoas ligadas ao Instituto Nise da Silveira. Sim, sim. E aí o trabalho tá lá, ele nunca mais voltou, ele tá fora da grade, ele fica saindo. Ele já participou de balé, mas ele tá lá no momento, lá na galeria. Mas é uma escultura. Uma escultura. Olha, tá lá na Nise da Silveira. Então, é a escultura dele, é a grade, tem a borboleta. Só que a grade agora eu já tirei da escultura, já não faz parte, porque a ele borboleta mudou. já incorporou. Exato. Então ele já botou pra voar, ele né? tá solto. A grade tá lá em casa, a grade tá vazia. E ele tá no Rio. A grade já foi. Joga ele fora já essa tá grade. lá no Rio há uns 4 anos. Eu preciso trazer que legal. uns Tá 3 na anos. Nise? Tá lá. Que lá. legal. Muito Tá bom. lá. Mas enfim, aí a coisa foi esfriando novamente. Aí veio uma outra conversão e de forma muito mais intensa e agora não tem retorno. Qual que é? Que durante a Conta pra pandemia, gente. eu levei meus pais lá para casa e tal. A gente, né, no início, muito medo. Meu pai, né, idoso e tal, cadeira de roda, enfim. A gente se isolou lá no ateliê, lá na chácara.
E aí, todos os meus trabalhos pararam, né? Eu tinha busto em bronze para entregar 2, tinha restauração de Não podia imagem, fazer pintura, nada, né? Nada, parou tudo, minhas aulas, parei. Falei, meu Deus, eu tenho uma reserva, mas essa reserva não vai durar muito. Aham. Eu já comecei a ficar preocupado, eu vivo de arte, né? E eu já tinha comprado Você bronze. vive de arte, eu já tinha, né? exatamente, 100%. É. E aí eu comecei a ficar preocupado, já tinha investido em bronze, paguei, né, antecipadamente fundição, que é uma fundição artística, é cera perdida, no processo de cera perdida, vem lá desde o Egito, é a mesma técnica. É um trabalho caro, enfim, para tudo. Aí eu só vejo e-mail chegando, é o WhatsApp, ó, segura o projeto. Eu falei, meu Deus, que loucura. Aí surge uma escultura, né, um padre entrou em contato com ele comentando com uma pessoa por telefone, que precisava de uma pessoa para fazer a Mãe do Infinito. Não, na verdade, ele procurando antes da pandemia. Isso chegou a mim. Você faz? Faço. Mas faço assim, cara, uma escultura pequenininha. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer quando eu tiver tempo. Sim. A hora que tiver tempo. Veio a pandemia. Aí, foi no momento certo. O tempo parou. Eu falei, caramba, é o que eu tenho para fazer agora em casa, que é essa escultura. Vou fazer essa imagem, que era a matriz, então é mais caro. Eu estou criando do nada. Porque há muito tempo eles buscavam alguém que fizesse, porque não existia uma imagem dela, que é uma aparição que houve ali, em Itapiruna. Nossa Senhora Mãe do Infinito Amor. Interessantíssima história, assim, a igreja... Ela apareceu entre 95 e 96. Né? Recente, não aparece mais. E a vidente é viva, está lá, muito nova, um pouco mais nova do que eu. A vidente tá lá. Dá relato Exato, a história. Exato. Nossa, que lindo. O bispo, todo mundo, existe um santuário já, numa fazenda, enfim, onde aparecia, e a coisa está crescendo muito. Aí na pandemia eu falei, eu vou começar a fazer. Aí eu comecei a pesquisar, descobri uma live dela. Aí ela começou a fazer, por causa da pandemia, eles não podiam se reunir, não podiam ir lá no santuário. Ela começou a fazer live. E eu comecei a acompanhar aquilo foi mexendo comigo. Eu comecei, coisa muito séria, para você ter uma ideia. Muito profunda, né? E eles acreditam mesmo, não tem dúvida. Os pais dela, né, da Ana Paula, na verdade, ela e o irmão que viram, mas o irmão, ele tá muito, ele não aparece, né? Recluso e tal, é ela que divulga. Mas pra você ter uma ideia, os pais recentemente doaram a própria casa que eles moravam, para fazer uma capela no centro, se transformaram em capela, a casa onde aparece Itapiruna. As aparições começaram nessa casa, depois que passaram, ela foi indicando aonde que ela apareceria em público, né? Então acharam essa fazenda, ela foi indicando aonde era e a coisa aconteceu lá. Então, na fazenda do santuário, no centro de Itapiruna, onde é a casa da mãe, onde a Ana Paula morava com os pais e tal, que as aparições começaram, hoje, quer dizer, eles doaram a própria casa, foram morar de aluguel. Doaram a própria casa para montar essa capela. Você vê a verdade deles, né? Não, a verdade como eles ali investiram nisso, né? Então eles não ganham com isso, pelo contrário, eles gastam com isso. Eles perdem, né? Eles criam alguma espécie de falta ali para poder então, manter essa verdade, né? Da qual eles criaram. E aí eu fui fazendo a escultura. Meus pais participando. Isso tudo na pandemia. Minha esposa, minha filha, fui fazendo. Quando eu terminei, eu liguei para a pessoa que entrou em contato comigo, tá pronto. Eu nunca tinha entrado em contato com a Ana Paula ou com o padre de Itapiruna. Eu falei, tá pronto. Tem uma pessoa, a minha irmã tá indo amanhã para Itapiruna, ela leva. Bacana. Levou. Naquele dia, chegou na mão da Ana Paula, o padre recebeu, ele foi e entregou para Ana Paula. A Ana Paula pediu meu telefone, me ligou em prantos, assim, falou, Henrique, a primeira vez que a gente tá conversando e tal, há 25 anos eu procuro uma pessoa para fazer. Muitos já fizeram, a gente nunca provou, não era. Agora é ela. Aquilo me... E ela falou, olha, e amanhã faz 25 anos da aparição. Eu não tinha me atinado para isso, eu entreguei na véspera dos 25 anos da aparição. Aí pronto, aí ela fez uma live, mostrou, e ela antes me consultou, teria como replicar isso, se os fiéis quiserem, os devotos, da Mãe do Infinito Amor. Eu falei, tem, eu pego ela de volta, faço uma forma,
em silicone, depois eu vou Aham, enchendo depois de, você vou vai fazendo a fazendo, replicagem. aham. Né? Existe a matriz que está com ela Aham. e a replicagem. Só ali na hora que ela falou na live, 600 pedidos, ela teve que fechar os pedidos. Até hoje eu estou entregando. E vai entregar pelo resto da vida, pelo jeito, assim, né? aí Porque é a mãe do infinito amor, né? Aí você vê como que ela me segurou a barra financeiramente. Assim, aquilo me deu, não que tenha seguro, mas me deu uma tranquilidade assim, não, tem alguma coisa para fazer. Né? Aí logo depois que eu fui entregando e tal, e aí sim veio a coisa com potência mesmo em mim, assim, que foi o convite para pintar o santuário. Né? A igreja que eles construíram lá. A igreja da qual ela é a casa deles, né? Não, essa é a capelinha. Essa é a capelinha. A igreja mesmo. Lá na fazenda construíram realmente uma igreja grande, ainda está sem paredes, mas tem o altar está pronto. Né? O presbitério. Você já pintou? Aí eu pintei. Aí quando ela me perguntou quanto ficaria, você pode criar isso pra gente? Quanto ficaria? Eu falei, eu vou criar. Aí eu fiz o projeto, quando eu mandei para ela, ela me ligou também emocionadíssima, e que agora me fala quanto seria? Quanto seria pra gente começar uma campanha? Eu falei, eu não posso cobrar da Mãe do Infinito Amor. Ela que vai, ela vai me dar o que for para ser. Tem algo aí de infinito. Né? Você tem lá os filhos dos devotos. Faz uma campanha do cofrinho. As crianças vão encher o cofrinho, vão arrecadar e é o que der no cofrinho. Ali pronto, aquilo... Esse é o desdobramento do infinito. Aí pronto, quando eu fiz isso, os trabalhos todos que estavam empacados, aquilo retornou. Eu não parei mais com arte sacra e eu não quero mais outra coisa. Eu não quero mais, eu quero arte sacra. Aquilo ali me mexeu muito comigo e eu abandonei. Tá lá. É a arte sacra que me toca profundamente. Eu acho que é a forma mais potente de arte. Mas tem alguma coisa aí, né, Henrique, que tem muito a ver com aquilo que é muito primitivo seu, né? Verdade. Aquele olhar que você pôde dar aquele dia na igreja com seus pais, onde você falou, o que é isso? Isso é algo meu, eu quero isso para mim. Olha que isso é muito bonito. Verdade. E essa arte se pôde desdobrar de várias formas, né? Você retornar, né? Lá atrás, resgatar isso. E eu acho que é isso que pôde também você experimentar o contemporâneo. Né? Verdade. Porque assim você teve a possibilidade de saber que tudo isso que você passou hoje está muito atual. Verdade. Isso é lindo, né? Eu tenho uma frase aqui que eu queria que você pensasse um pouco, acho que Nelsinho também pode pensar, até como escultor, né, Nelsinho? Que é a seguinte, quando o pintor ou o artista, né, de modo geral, diz que é visto pelas coisas, no sentido daquilo que ele faz poder ser visto, né? No sentido da coisa ver a pessoa, né? Ao invés de serem as coisas vistas por ele, põe a visão no próprio mundo. O que vocês pensam disso? A gente está com o Nelsinho aqui, nosso primeiro entrevistado desse projeto. Eu queria que você falasse um pouquinho, Henrique. Eu acho que isso tem a ver com o que a gente acabou de falar também, né? Sobre essa visão de mundo, que é de cada um e que, ao mesmo tempo, ela transcende, né? Ela vai além desse mundo só seu com a arte, né? Com aquilo que você constrói, com aquilo que você contempla, com aquilo que você cria, né? Isso me faz pensar um pouco no que eu vivi aqui recentemente, pintando aqui o presbitério, a pintura já bem adiantada, eu estava no alto do andaime pintando. Essa relação com a comunidade, com as pessoas que, enquanto eu estou pintando, elas vêm, elas transitam, entram na Capela do Santíssimo e tal coisa está acontecendo. Teve um dia que eu estou lá no alto do andaime, chega uma senhora, veio quietinha, passou, aí eu vi ela entrando na Capela do Santíssimo. Depois ela retornou, passou por mim, então eu lá, estou pensando que ela foi embora. Estou lá pintando, de repente eu olhei para trás, parecia que alguém estava olhando, né? Eu olhei, ela está lá no meio do corredor, lá atrás, só olhando, contemplando e tal. Eu olhei, cumprimentei assim, aí ela falou, Portela está sendo abençoada. Está sendo abençoada. Isso aqui que está acontecendo aí, essa pintura, é uma espécie de exorcismo que está sendo feito aqui. Aí ela começou a contar, porque Portela já passou por muitas tragédias.
muitas tragédias, inclusive a Eliana Macedo, a atriz, Aham. aquela coisa, mas muitas outras tragédias, ela foi contando, pontuando. Isso aqui, eu tenho certeza, o Belo converte, o Belo transforma. Olha só, uma senhora que eu não... eu até comentei depois, vocês me falaram mais ou menos quem é, que imagino que seja, né? E o padre, o Nelson, mas eu não... Aí ela falou, o Belo converte, isso aqui é um exorcismo. Então, Portela está sendo abençoada, né? Porque nós isso, né? chega de tanta tragédia. Isso aqui está mudando o rumo de Portela, ou mais ou menos nesses termos. Aquilo, quer dizer, é muito bacana essa relação, né, da arte, quer dizer... É porque ela o tem essa belo concepção. não fica só no que é estético, né? Há Exato. uma referência do belo naquilo que também não é tão belo assim, Exato. né? Que é aquilo visão, que... né? Vem pra cá, É a Nelsinho. visão. Vem aqui, Do jeito Nelsinho. que você vê, Vamos enxerga, terminar aqui com nós três, pra Belo, gente falar um pouco assim. né? Em alguns momentos é a expressão de uma verdade. Ele é Exatamente, belo pra mim. o belo é a expressão de uma verdade. O belo não é... Para mim, o que é belo, às vezes para você não é belo, mas Sim. a O que é forma de isso? trabalho, né? O que é isso que embeleza a nossa vivência sobre aquilo, né? Em forma de arte. Muitas dessa arte, né, quem não entende, não gosta, vê a arte e não acha belo, mas eu vejo com uma beleza. Sim, mas alguma coisa ele experimenta ali, né? A pessoa experimenta. Exatamente, ela não é Isso tão que é belo. subjetiva assim. Ela é objetivo, o belo é objetivo. No né? sentido para cada um. Né? Exatamente. Ela, o feio, ele é feio para todo mundo. É. Mas o que é o feio? Quer dizer, ele é muito amplo, mas o belo é a mesma coisa. Mas o belo é um achar, né? É um É achar. um encontro. É uma relação. É uma relação você com aquilo. a coisa. Isso, isso. Ai, gente, eu acho que é tô... Kant que disse isso, mais ou menos isso. Né? Eu acho que foi Kant, sim. Nelson, abaixa um pouquinho aqui. Olha, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade, mais uma vez. A gente está nesse projeto que é o Enraizarte. É um projeto que mexe muito comigo, que me traz muitas coisas belas. Eu quero agradecer imensamente a você, Nelson, pela seu empenho, sabe, acreditar nisso. E a você hoje, Henrique, que está aqui, Obrigado, né, eu agradeço trazendo profundamente. isso, cara, de uma beleza linda. A gente está num lugar super privilegiado, a gente pôde extrair o belo, né? Exatamente, daqui. exato. E isso é muito lindo. Ai, então eu agradeço imensamente, um beijo, até a próxima. Eu que agradeço. Beijo. Espetáculo, Cláudia, que espetáculo! Olha, muito obrigada. Foi assim uma maravilha. Também achei. Maravilhoso. Já tinha visto o vídeo, adorei. Ai, que Muito coisa boa. bacana. Bom Muito, demais. muito bom. E as suas intervenções também muito Ótimo. Cláudia, muito amadurecidas, né? Espetacular. Gostei muito. Não estamos ouvindo, Cláudia, não estamos ouvindo você, não. Ô, Cláudia, O microfone está fala aberto, do seu Cláudia, mas projeto. Eu acho que seria bacana você falar desse projeto, que as pessoas não conhecem. O seu microfone, Cláudia, está aberto, mas você não está saindo áudio. Você está falando e não está saindo. Vê se ele saiu agora. Saiu. Parabéns, Cláudia. Esse projeto, você parece que se encontrou nele, e eu acho que, inclusive, você é muito boa entrevistadora, porque você entra no universo do seu entrevistado. Tá muito bem. Funcionou belamente nossos encontros. Parabéns. Eu fico muito mexida, né? Porque eu acho que tem algo ali que é muito genuíno mesmo, né? Que eles conseguem fazer de uma forma muito linda. Sem dúvida. E assim, a escuta, né, que a gente carrega pelo nosso ofício de psicanalista, dá uma condição também diferente, né? Desse aprimoramento, dessa apreensão, né? Que é bem interessante. Esse projeto nasceu assim, porque eu ia lá para a fazenda, não tinha nada para fazer. E eu falei, gente, aí um dia eu pensei, não, eu tenho que buscar alguma coisa. E conversando na minha análise, eu até pensei em alguma coisa sobre
a yoga, mas aí eu vi que a arte é algo que também me engata muito, né? E aí eu comecei, achei que eu pudesse trazer isso como uma questão bacana, né? Fazendo essa interligação também com a psicanálise. E aí a primeira pessoa que eu entrevistei foi o Nelsinho, que é esse escultor, ele trabalha com ferro, que é uma entrevista também bem legal. E agora foi o Henrique. A E sua semana que tia também foi muito legal. Foi. eu pretendo também trazer ela para o projeto. Até pensei nisso hoje. E semana que vem eu estou indo ao Amazonas, vou arrumar um índio lá para entrevistar também, que seja um artista, né? E eu acho que é uma coisa que está me acrescentando muito, não só como pessoa, mas como psicanalista também, né? Essa escuta Maravilha. Eu queria Muito fazer uma legal. pergunta, eu queria muito fazer uma pergunta para a Cláudia e para os colegas. Se vocês viram, ou foi impressão minha, efeitos de sublimação na entrega deste artista à obra. Se vocês teriam visto isso, porque Lacan aponta, né, essa possibilidade sublimatória, ou é Freud? Acho que é Freud. Eu acho que Lacan fala disso. Efeitos de sublimação, arte, Freud, arte, ciência e religião, talvez. Então, eu não sei, pelo grau de entrega à obra, se vocês veriam esses efeitos. Eu acredito que sim, né? Porque Sim. tem algo ali do imaginário muito presente, né? Dessa coisa da fé, né? Que ele traz como algo muito incorporado mesmo. Você vê que isso começa com uma idade muito tenra, né? Ele tinha 4 anos, né? E aí ele não sabia escrever, ele começa a fazer balãozinhos. E a mãe, eu achei interessante que até a Melone comentou aqui no Instagram, a mãe é que dá a letra, né, para ele nesse sentido, né? Eu achei que é ela que escreve no balãozinho, ele dita e ela vai escrevendo. Eu acho que tem sim ali algo bem sublimatório, né? Um grau de entrega, né? Que ele não sabe o que vai acontecer, mas ele está ali. Né? E a Exatamente. ideia surge durante o trabalho. Porque o É artista uma tem forma isso, de né? escrita, né? É uma forma de escrita. O O artista ele escritor nunca sabe o que também, ele né? vai pintar, né? Como acho que Posso o dar uma pintor nunca sabe. contribuição aqui? Claro. Foi o nosso amigo Freud que disse a seguinte frase, né? As 3 formas de sublimação, a arte, a ciência e a religião, como diferentes modos de apresentação da linguagem do desejo inconsciente. Desejo já fui eu que botei. Obrigada. É isso aí que eu Muito lembrei. bom. Ok. O que assim, chamou mais a atenção de vocês, né? Além disso aí, eu acho que tem tanta coisa interessante, né? Que o trabalho dele, contemporâneo, que ele traz, aquele O Alienado, né? Eu achei muito interessante. E está na Muito. lista da Silveira, né? E o destino do alienado, de sair das grades, né? É, Porque ele está percorrendo o mundo. exatamente. E a borboleta, né, que ele pinta fora da grade, né, como uma forma de comunicação com o mundo externo, né? Que é o sinal da liberdade, vamos dizer assim. Né? Muitos detalhes para se explorar, né? E muito Aquele mundo, comovente a transmissão. Eu acho que você encontrou um nicho, Cláudia, muito interessante, como também aquela outra junção do palavrarte, né? Quer dizer, uma coisa de junção da letra até com o impossível de ser dito, né? Que a arte representa. exatamente. Muito bacana. O que mais, gente? Claudinha, muito bacana, muito obrigada, né, por essa entrevista linda. Agora, me chamou muita atenção que você vai trabalhando com quem é desconhecido, né? Quem é anônimo, né? Fala um pouquinho Sim. disso, né? Porque eu acho que isso é que está te movendo, né? De trazer É. esses nomes para a Os gente nomes conhecer, invisíveis, né, né? Márcia? E eles estão, então, aparecendo, né? Ganhando cena. Então, que bacana isso. Fala um pouquinho disso, acho que é legal, né? Eu penso, Marta, assim, que no tempo realmente dessa invisibilidade, né, trazer à tona esses artistas, né, que estão ali realmente ocultos, né, na sociedade, isso é muito
enriquecedor assim, para a sociedade, porque eu acho que também traz para nós, né, uma questão importante, né? Quantas coisas que a gente não tem acesso, que estão aí, né? Como algo que pode ser explorado, né? Pode ser trazido, né? Talvez eu pense um pouco até nessa questão do próprio inconsciente, né? Que às vezes, muitas vezes a gente não se dá conta de coisas, né? Que no dia a dia vão trazendo ocupações para a gente e, de repente, acontece algo que é um relâmpago, né? Que dá um clarão, que você... Eu lembrei até desses detalhes pequenos, né? Que às vezes passam desapercebidos na nossa vida, né? E você está, às vezes, em casa ou com alguma coisa, até no consultório mesmo, de repente você escuta, sei lá, um canto do pássaro, aquilo te chama a atenção. Esse dia foi tão assim especial, porque o primeiro entrevistador, ele ficou no empenho, ele foi lá, ele foi na igreja, ele teria outras coisas para fazer, mas ele se dedicou àquilo porque ele estava ali também afetado com a questão do amigo, né? Então, e cria-se uma cumplicidade, né? Em cima da arte, em cima do humano mesmo, de cada E em um, cima né? de você dar voz a eles, né? De você Isso poder foi muito fazê-los. lindo, como eles se mobilizam ali, aquela alegria, aquilo ali é de uma importância, e me ligam. Olha, é muito gratificante, é muito gratificante. Eu acho que é muito, muito legal. Se Muito for bom. comparar isso como Parabéns. analista, né, eu Ele acho que deve, ele deve ter um lugar de destaque na cidade, não? Assim, o ele é artista da professor de cidade. pintura e ele meio que corre ali todo o norte fluminense ali, ele faz bastante pinturas das igrejas. Ele, ele é meio famosinho assim, mas eles têm uma É, simplicidade muito, São os muito talentos enraizada ali, né? invisíveis, né? é. São talentos invisíveis que as grandes Exatamente. cidades não chegam a Não. conhecer, É. o que é uma Parabéns, pena. parabéns, gostei muito, Obrigada. muito. Espero... Principalmente de você, Cláudia. Ah, Gostei obrigada. muito. Principalmente as suas colocações foram realmente preciosas. Né? Obrigada. Uma boa luta, linda. Eu Depois, se concordo com a tiver... Emília, Cláudia, eu concordo, e eu acho tão bonito, porque parece que você está encontrando um caminho. Você podia até publicar, sabe? Se fosse em Berlim, ia ser logo, chamaria atenção, porque é o grupo off, que está é a arte Aham, em off, entendeu? Então, aham. Ah, eu mas acho tem que interessante, reunir esses vídeos, essas não é? Ela vai entrevistas para reunir, não fazer vai, um. Cláudia? Ela está Ela vai colocando no reunir. Instagram, Por mas exemplo, daria até um livro, uma bela publicação, né? É. sábado eu fui meu filho está fazendo feira da junta local. E aí eu fui numa feira de livros e tinha uma menina lá e ela estava fazendo um trabalho tão bonito que ao lado estava essa outra feira, né? E ela falando sobre como é o trabalho dela, que era uma flor e em cima tinha uma coisa que não tinha nada a ver com a flor, agora não vou saber exatamente o que era. E aí ela fala dessa junção dos signos, que ela criou escultura, onde ela dava ali nome na junção dos signos do que ela criava. Uma flor com sapato, e aquilo ali ela criava um nome. Eu achei aquilo tão interessante, e aí até convidei ela para conversar um pouco sobre isso. Ela adorou. Então a gente vai assim, de repente a gente encontra, né? Isso que eu falei, acho que o encontro do belo, né? Que eu acho que é esse olhar do belo que eu acho que eu estou buscando aí, com E na Ficar, Amazônia, o que você está esperando? eu não sei se Você está Cláudia indo de está peito vendo a Bienal, aberto? está vendo a Bienal das Amazônias, em Belém do Pará. eu vou fazer um retiro de yoga. Não é bem um retiro, é um lugar onde vou ter algumas aulas de yoga. E a pessoa que faz, ela que promove, né? Ela tem uma tribo lá que ela, tipo, ela meio que domina, assim, que ela já vai sempre.
Então, tem um dia lá de um ritual e tudo. Então, eu espero encontrar um artista lá. Ah, claro. Eu acho que eu vou olhar e vou achar, tenho certeza. Que legal, nossa. Sensacional. Obrigada, Muito bom. gente. Fico feliz com o Emocionante, apoio né? de Ver vocês. Cláudia encontrar esse emocionante. caminho. Emocionante. Efeito do nosso seminário aqui. Eu talvez. acho, né? Acho que do seminário, da minha análise, do meu É. engajamento na escola, eu acho que é uma junção, né? Da minha supervisão, acho que tem tudo. Parabéns. Parabéns. Vocês aí nesse incentivo. Beijo, muito bom. Isso é muito bom. arte. É. E é uma bela maneira de acabarmos o nosso seminário, né? É, Finalizarmos Isso. essa etapa agora Depoimento, pré-ciranda. Até a ciranda. até sexta-feira. Até. Beijo, Beijo. pessoal. Obrigada, Boa Claudinha. noite. Obrigada a vocês, adorei. Tchau, boa noite. Com o Nazar? Não é quinta com o Nazar, gente? Sim, É, quinta. Quinta à noite. Beijos. Beijo. Beijos.